Olá, 2022, ano de eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E tudo indica, não será um ano fácil. Por quê? As perspectivas políticas para o Brasil são o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Nosso entrevistado é o cientista político Sérgio Ferraz. Eu sou Estela Mares Saldanha e este programa, você sabe, também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Sérgio, muito grata pela sua presença mais uma vez e vamos correr, porque o tempo é curto e eu tenho muitas perguntas para você. Quero começar pela previsão do tempo. O que deve acontecer aqui neste país até as eleições, aí até outubro. Quero saber se você prevê aí trovoadas e tempestades. Estela, mais uma vez, prazer de estar aqui com vocês, né? Eu acho que 22 vai ser um ano em que o Brasil, de alguma maneira, vai se encontrar com o que ele preparou nos últimos 3 anos. Nós temos um governo que não é um governo convencional, não é um governo normal. É um governo que assumiu explorando o colapso do sistema político e tentando aprofundar esse colapso. Não é um governo que se proponha a governar, é um governo de destruição revolucionária pela extrema-direita. E, nesses 3 anos, esse governo não moderou, esse governo não recuou. E a sociedade, na minha avaliação, a sociedade e o restante das instituições não reagiu à altura. A sociedade resistiu, mas resistiu de uma maneira incompleta. Nós tivemos 2 tentativas de golpe de Estado abertas. Uma que terminou em junho de 2020, uma que se deu no primeiro semestre de 2020, essa primeira, quando a gente entrava na pandemia, e Bolsonaro claramente queria passar por cima de outros poderes, já prevendo o desgaste que a pandemia traria, e a segunda, em 2021, que culminou no 7 de setembro, com todo aquele ensaio transmitido para todo o Brasil. Nas 2 vezes, nós não tivemos resposta institucional, o presidente não foi punido, as pessoas que se articularam para dar o golpe não receberam punição, e pior do que isso, não houve reação popular, não houve reação ao nível da elite, nem não houve reação nas ruas, como chegou a também ser esperado. Então, diante disso, eu acho que não é alarmismo nem exagero a gente antecipar um ano de 2022, não só muito difícil, mas que talvez assista a uma terceira tentativa de ruptura institucional, principalmente em função do péssimo horizonte eleitoral que o presidente da República tem. Então, deixa eu aproveitar e te perguntar agora o seguinte: como é que você imagina que vai ser daqui para frente a relação do presidente Bolsonaro com o STF, mais precisamente com Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, que assume a vice-presidência do Superior Tribunal Eleitoral e vai estar à frente do STE justamente ali no momento eleitoral? As relações estão tensas. E como é que você imagina que vai ser daqui para frente, até pegando carona no que você acaba de colocar, que foram as tentativas de ruptura institucional feitas pelo presidente Bolsonaro? Eu acho, Estela, que é muito sintomático a própria formulação da pergunta, que não é uma pergunta sua, é uma pergunta que é formulada dessa maneira no debate brasileiro. Ela já nos conta um pouco de uma personalização indevida, quando se coloca um contraponto entre um ministro do Supremo específico e o presidente da República. Na verdade, o que a gente devia esperar
era um comportamento colegiado, um comportamento coletivo dos altos tribunais, em especial do Supremo Tribunal Federal, em defesa da Constituição. O problema é que, não de hoje, mas pelo menos do episódio do impeachment em 2016 para cá, o Supremo Tribunal Federal tem apresentado também muitas contradições. E, principalmente, a contradição que mais me preocupa, a incapacidade de se posicionar coletivamente, a ponto da gente falar em Luiz Roberto Barroso, em Gilmar Mendes, em Alexandre de Moraes, mas dificilmente a gente olhar para aquilo dali como um colegiado. Evidentemente que a figura de Alexandre, do ministro Alexandre, por ser o relator de inquéritos fundamentais, né, inclusive o famoso inquérito das fake news, ele terminou assumindo um certo protagonismo. Mas é ilusão a gente pensar que os tribunais vão segurar qualquer coisa na base do protagonismo individual. Ou os tribunais conseguem formar maioria clara em favor da defesa do processo eleitoral, nesse ano principalmente, ou a gente vai ter mais turbulência ainda. Nesse sentido, eu acho que há alguns sinais positivos, Estela. Eu acho que há um esforço das próprias alas que disputam dentro do tribunal, as alas mais punitivistas e a ala mais garantista, né? Que a gente pode, mais uma vez, caindo na coisa pessoal, personalizar na figura do Barroso e do Gilmar, que são adversários, a gente sabe, mas em se tratando da defesa da democracia e do processo eleitoral, a impressão que dá é que eles estão unidos, né? O que a gente tem hoje são dois ministros, digamos assim, fora do esquadro, que são os ministros indicados por Bolsonaro, que, só cito rapidamente como exemplo, o voto recente dele semana passada contra a instalação de câmaras nos policiais militares do Rio de Janeiro. A gente sabe que a instalação de câmaras na Polícia Militar de São Paulo derrubou em 80% o nível de letalidade da ação policial. Os dois ministros que Bolsonaro indicou votaram contra semana passada. Último ponto, ainda nesse entorno, antes das urnas. Eu queria uma leitura sua da indicação de Fernando Azevedo e Silva para a direção-geral ali do TSE, que é um militar, fez parte do governo Bolsonaro e acompanhou Fachin e Alexandre de Moraes ali naquele encontro com o presidente Bolsonaro. Você acha que há que se fazer uma leitura, um recorte específico desse episódio, da escolha dele ali para compor a direção-geral do TSE? Acho que sim, Stella. Acho que você toca num ponto importante. A minha leitura é muito negativa. Eu lembro que aqui, na outra grande experiência de democracia que o Brasil teve, entre 45 e 64, a participação militar, partidária, inclusive, disseminada, era muito grande. Todos os partidos, de direita e de esquerda, todo mundo tinha o seu general. Se existiam generais da UDN, também existiam militares varguistas, né? É o general Lott que garante, por exemplo, a posse do JK, diante da ameaça da direita lacerdista de proibir essa posse. Claro que não estamos voltando exatamente a isso, seria um exagero dizer isso, mas me soa com muita preocupação que se nomeie o ministro Fernando Azevedo, o ex-ministro Fernando Azevedo, para um cargo que tecnicamente nada tem a ver com a trajetória profissional do ministro. Me parece que é como se o TSE dissesse: nós também temos o nosso general. Isso é péssimo para a democracia. Uma democracia em que cada partido agora precisa se apoiar num general. É exatamente o contrário do que a gente precisa fazer. O que a gente precisa ter é forças armadas claramente subordinadas ao poder civil e com a missão clara. No Brasil, a gente tem forças armadas fracas, incapazes de defender a nação, tecnologicamente superadas e num rumo cada vez mais claro de retorno à arena político-partidária. A meu ver, esse fato que você lembra só reforça essa tendência que, a meu ver, não é fácil. Embora a curto prazo, eu até entenda como um mecanismo de defesa, já que o jogo é esse, a gente também está mostrando, a gente que eu digo,
a ala antibolsonarista, as outras instituições, também mostram que tem uma capacidade de interlocução com as Forças Armadas. Mas eu acho que, como um diagnóstico geral, eu não posso ver com bons olhos essa militarização da política. Bom, vamos falar das urnas, das eleições. E eu quero começar pelas pesquisas eleitorais. Eu estou aqui com números do IPESP, a pesquisa que foi divulgada agora no final de janeiro. Pela pesquisa IPESP, Lula continua como franco favorito na preferência do eleitorado, ele aparece com 44% das intenções de voto, Bolsonaro aparece aí com 24%, oscila até 26%, dependendo da situação que é colocada. Ciro e Moro empatam com 8%, Dória tem 2%, e os outros candidatos aparecem com modestíssimos 1%, ou modestíssimo 1%. Eu vou pedir para você um comentário rápido, tem que ser breve, para a gente ganhar tempo, mas um primeiro comentário sobre esse favoritismo do ex-presidente Lula nas pesquisas eleitorais. Ele está lá na frente e toda pesquisa que sai parece que a posição dele é inabalável. O que me parece que está acontecendo é um descolamento interessante entre o eleitor e a elite política. Do ponto de vista das elites, dos partidos, foi impossível formar a frente ampla. Foi impossível unir todo mundo em torno de um candidato anti-Bolsonaro. Mas o que é que o eleitorado brasileiro está fazendo? Está fazendo exatamente isso. Tirando as candidaturas de Moro e Ciro Gomes, que ainda têm alguma representatividade, mas que podem, que eu acho que a probabilidade maior é que elas diminuam de tamanho do que aumentem daqui para frente, o que a gente está vendo é um cenário em que o eleitor está claramente dividido, o eleitorado está se dividindo entre quem quer que o presidente continue e quem quer que o presidente não continue. Então, é como se houvesse o eleitor, a maior parte do eleitorado está se formando uma frente anti-Bolsonaro, que os partidos não fizeram. Porque esse é um outro ponto que me preocupa, né? Ainda bem que a população está agindo, está antecipando, inclusive talvez sugerindo uma decisão já no primeiro turno da eleição, e uma decisão contra o governo, né? Isso é interessante, porque é como se a população estivesse suprindo um papel que a gente esperava que viesse da política. Porque, na minha opinião, os políticos continuam a agir como se nós estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão. Você acha que existe a possibilidade de alguma coisa desestabilizar a candidatura do ex-presidente Lula ou de tirá-lo ali do topo das pesquisas eleitorais? Eu não descartaria, eu acho que é pouco provável, Esther. É pouco provável porque a gente já vê movimentos, inclusive do mercado externo, mesmo do empresariado brasileiro, de setores da elite, meio que capitulando, reconhecendo que Lula vai ser o próximo presidente. Mas não dá para a gente, no histórico que o Brasil tem, não dá para descartar nada. A gente sempre deve ter um pé atrás. Então, eu não diria que não vejo essa possibilidade. Eu acho remota essa possibilidade. Vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco. Você que está em casa, não saia daí. Opinião Pernambuco de hoje trata das perspectivas políticas para o Brasil neste ano de 2022, com eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as perspectivas políticas para o Brasil agora, em 2022, e a partir do resultado das eleições presidenciais. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com o cientista político Sérgio Ferraz. O Opinião Pernambuco, você sabe, também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM.
Sérgio, terminamos o último bloco falando das pesquisas eleitorais. Ex-presidente Lula aí no topo de todas as pesquisas, com uma larga vantagem sobre todos os outros candidatos, inclusive o presidente Bolsonaro. E agora eu vou te pedir para falar sobre a possível chapa Lula e Alckmin. Alckmin como candidato a vice-presidente. E a primeira pergunta que eu te faço é: Alckmin pelo PSB ou pelo PSD? Pois isso está para ser definido, né? Eu acho que há um esforço por parte do ex-presidente Lula, do núcleo do PT que o acompanha, de tentar ampliar cada vez mais a candidatura dele. Preocupação muito grande. Eu acho que aí sim, me parece que há, não em todo o PT, mas no entorno do ex-presidente Lula, me parece que há sim a clareza quanto ao momento excepcional que nós vivemos. Então, Lula claramente tenta trazer a candidatura dele para o centro, porque ele sabe que não basta a esquerda para governar um país que vai ser entregue ao novo presidente completamente despedaçado. Um país que vai ser entregue com um Estado desorganizado, com o luto de quase 650 mil pessoas, vidas perdidas pela pandemia, né? Uma economia sem horizontes e uma explosão da pobreza em meio à inflação também que volta. Então, acho que Lula tem, sim, essa clareza. E, por outro lado, Estela, a gente deve entender esse movimento de Lula como um espelho em relação a percentuais que estão do outro lado, os percentuais que Bolsonaro e que Moro têm. Se você soma, tanto na pesquisa que você citou, do IPESP, como na pesquisa da Quest, que saiu agora de manhã, você tem algo em torno de 30%, Moro e Bolsonaro. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma situação que, a meu ver, a médio prazo é preocupante e que também se relaciona com esse diálogo entre Lula e Alckmin. Qual é a situação? É o fato de que a direita no Brasil, ela hoje é hegemonizada pelos setores mais extremistas. Quem tem 30% de votos hoje é Bolsonaro e Sérgio Moro. Não é o velho PSDB, não são os tucanos, não é nenhum candidato civilizado, razoável. Então, há uma outra tarefa para a democracia brasileira, além de se livrar de Bolsonaro, é reconstituir um campo democrático na centro-direita. E me parece que, ao convidar o Alckmin, ao abrir um diálogo com lideranças do PSDB, Lula não só está tentando, digamos assim, criar um lastro para o seu governo mais amplo, mas talvez esteja auxiliando o campo da centro-direita a se reorganizar. Porque, não tenha dúvida, olhe para o exemplo americano. Biden ganhou a eleição lá, mas o Partido Republicano está na extrema-direita e continua boicotando a democracia, e qualquer tropeço que o governo dá, a extrema-direita avança com muita letalidade, e há quem fale até na volta de Trump, e há quem fale também que o Congresso será republicano, bloqueando o governo de Biden a partir do final do ano. Essa mesma ameaça pode estar no Brasil. Então, o papel hoje dos setores progressistas no Brasil é duplo. Você tem que reconstruir o Estado, você tem que reconstruir a sociedade e você tem que ajudar a construir uma centro-direita minimamente democrática. E eu acho que a conversa com Alckmin passa também por aí. Sérgio, até aqui, ou até bem pouco, todo o arranjo em torno da candidatura de Alckmin como vice na chapa de Lula transcorreu aí com o PSB sendo o partido que abrigaria Alckmin, que é um partido de centro-esquerda. Essa possibilidade de se empurrar a filiação de Alckmin para o PSD, que é um partido aí de centro-direita, vai ao encontro disso que você acaba de colocar, quer dizer, a necessidade de se civilizar novamente a direita brasileira e poder contar com ela para que o Brasil possa ser governado
minimamente, com mínimo de tranquilidade e de eficiência daqui para frente? Não tenho dúvida disso, Stella. Eu acho que o esforço do PT, ele tem o horizonte eleitoral, claro, trazer o PSD já no primeiro turno, aliás, trazer o PSD, fazer com que o PSD apoie o presidente Lula e deixe de lançar candidato próprio, incrementaria a possibilidade de uma vitória no primeiro turno, mas, além disso, além dessa questão eleitoral, daria um cimento muito maior à governabilidade e faria com que as negociações no Congresso se simplificassem também. Esse esforço das federações passa por aí, e esse esforço de diálogos, não só com o PSD, mas com os setores do PSDB e do MDB, também visam a isso. Né? Eu acho que há um esforço de curto prazo eleitoral, há um esforço de tornar o governo um governo de reconstrução nacional, e ainda há esse terceiro elemento, que eu acho que é pouco discutido na imprensa, da necessidade de você reorganizar o campo conservador em torno de gente civilizada. Porque o melhor período que nós tivemos no Brasil, digamos, o período entre o Plano Real e os 2 primeiros mandatos de Lula, quando a gente venceu a inflação e começou a resgatar a nossa dívida social, nós tínhamos justamente o quê? Uma centro-direita democrática, liderada pelos tucanos, e uma centro-esquerda democrática, liderada pelo PT. Foi a destruição disso, por motivos que a gente não vai ter tempo de discutir aqui, que nos levou a esse impasse. E é desse impasse que eu acho que algumas lideranças estão conscientes e estão procurando achar o caminho da saída, que não vai ser fácil. Temos aí algo em torno de 3 minutos ainda para o programa. Uma pergunta. O PSDB, esse arranjo pré-eleitoral, como ele tá sendo feito, o PSDB está desidratando? Ele tá minguando mais ainda? Eu acho que falta hoje ao PSDB uma liderança que seja capaz de unir o partido. Isso sempre foi um desafio no PSDB. O PSDB sempre foi um partido que teve três líderes clássicos que não conseguiam se entender direito: o Aécio, o Serra e o Alckmin. Né? Hoje, o que é que você tem? Você tem o Dória, que não consegue legitimidade, o Eduardo Leite, numa base ainda muito acanhada, e o Aécio, meio que atuando nos porões, digamos, mas numa perspectiva do PSDB não ter candidato. Na verdade, o que é Aécio Neves quer é garantir que todo fundo eleitoral seja destinado às eleições legislativas, para fortalecer a bancada. É legítimo, é do jogo. O problema, o que eu acho mais complicado, é quando ele se aproxima excessivamente do governo Bolsonaro. A gente tem visto a bancada do PSDB votar quase meio a meio e, às vezes, até em maioria, com coisas como o voto impresso, por exemplo. Então, aí eu acho que você tem um problema, porque você tem um partido que era tradicionalmente do campo democrático fazendo o jogo do autoritarismo. O peso do eleitorado evangélico nessa eleição agora, de 2022, e o peso das fake news. Muito grande o peso das fake news, muito importante que o Tribunal Superior Eleitoral e toda a sociedade civil se organize, não para falar, mas para agir. É necessário ações, é necessário punições efetivas. O Telegram é uma ótima oportunidade para o Tribunal Superior Eleitoral mostrar a que veio. Não é possível que uma empresa funcione num país sequer respondendo ao judiciário. Eleitorado evangélico. Aí eu acho que há uma diferença entre o que as lideranças dizem e o que o eleitorado propriamente diz. As lideranças estão muito mais à direita do que o eleitorado. Quando a gente olha os dados, a gente vê que há, sim, uma grande inserção de Lula já no eleitorado evangélico. Embora também a gente deva reconhecer que o eleitorado evangélico é mais conservador do que o eleitorado católico e do que o eleitorado das outras religiões. Isso está nas pesquisas. Mas não me parece que as lideranças evangélicas, com suas posições conservadoras, representem a população evangélica como um todo. Bom, pandemia e a crise econômica brasileira serão os temas centrais do debate eleitoral e se serão com os costumes, aí, a pauta de costumes e a pauta da corrupção ficando na periferia do debate.
Isso enfraquece a candidatura de Moro e de Bolsonaro? 1 minuto para a gente terminar o programa. Quando a gente olha para as preocupações do eleitor, a gente vê exatamente esse quadro. As preocupações dos eleitores nas mais diversas pesquisas são a economia, as questões de emprego, de crescimento e as questões sanitárias da pandemia, renovadas pelas cepas da Omicron e outras que podem surgir. Me parece que sim. E me parece que o presidente que estava no poder vai ter que responder em relação ao que fez a isso. E como a população não aprova a atuação do Planalto, eu acho que o candidato vai ser punido, o candidato Bolsonaro. Agora, isso não quer dizer que Moro e Bolsonaro não vão tentar mudar esse eixo do debate para a questão da corrupção, para a questão do antipetismo. Me parece, porém, que a probabilidade dessa manobra dar certo é muito baixa. Você vai ter que voltar numa outra oportunidade próxima para a gente terminar essa conversa, porque não deu para conversar tudo, tá bom? Obrigada por esse encontro de hoje e você é sempre muito bem-vindo. Até a próxima. Muito obrigado, foi um prazer.